TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. A violência na zona rural. Amarraram essas vítimas em um dos cômodos da casa, agrediram. Mulher é presa acusada de vários crimes. A confirmação veio com a quebra do sigilo telefônico. O alerta para a vacinação contra o sarampo. E o que pensam as autoridades sobre a descriminalização da maconha. Boa noite. O sarampo, que já foi considerado sob controle e muito próximo da erradicação, voltou a ser um risco para a saúde pública. E a população precisa ficar de olho no cartão de vacinas. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos da doença. No Amazonas, onde há 9.778 casos, e em Roraima, que já são contabilizadas 355 ocorrências. Porém, casos isolados foram confirmados em 9 estados. Os surtos, segundo o Ministério da Saúde, estão relacionados com a importação, já que o genotipo do vírus que circula no país é igual ao da Venezuela, país que está em situação de epidemia desde 2017. No último ano, o Ministério da Saúde encaminhou 15,5 milhões de doses da vacina tríplice viral para atender a demanda dos serviços de rotina e a realização de ações de bloqueio, onde houve incidência, e as campanhas se intensificaram em todo o território nacional. Ano passado, foi um grande mutirão no país todo, aqui em Araxá não foi diferente, nós conseguimos atingir as metas de vacinação contra sarampo. E nesse momento que vacina contra sarampo, é sempre bom lembrar, estamos também vacinando contra a rubéola. O sarampo é uma doença viral infecciosa aguda, grave e altamente contagiosa e comum na infância. Entre os sintomas característicos, as manchas avermelhadas que se distribuem de forma homogênea pelo corpo, problemas respiratórios e oculares. Em alguns quadros clínicos, a manifestação de tosse, coriza, rinorreia, conjuntivite e fotofobia, que é a aversão à luz. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa por meio de secreções, presentes até mesmo na fala. O alerta é para quem programou viagens de longos períodos. A recomendação é garantir a imunização e estar atento a qualquer indício. A vigilância epidemiológica tem assim como responsabilidade continuar investigando doenças, mesmo quando elas são consideradas inexistentes no município. O retorno da doença vem principalmente pelo baixo índice de vacinação registrado nos últimos anos. Medidas simples de economia podem evitar sustos no pagamento da energia elétrica, principalmente durante as férias escolares, onde o aumento do consumo é inevitável. Casa com 5 moradores por mais tempo no imóvel. A quantidade de ligados pode elevar a conta de energia. Não tem fuga. O grande vilão continua sendo o chuveiro elétrico, representando 25% do cálculo. Notebook gasta muito menos energia do que computador, 90 watts por cada hora ligado. Secador de cabelo, 1.200 watts. Televisão, 120 por 60 minutos. Máquina de lavar consome muita energia. Por isso, tente usar quando houver bastante roupa acumulada para realizar o trabalho de uma única vez. O consumo de aparelhos em stand-by é responsável por 15% do valor da conta de energia. Por isso, é recomendável que os equipamentos só estejam ligados na tomada se realmente estiver usando. Cristiano aguarda um aumento considerável na conta quando as aulas retornarem. Durante as férias e as temperaturas elevadas, é comum na casa o aumento do uso de aparelhos eletrônicos como celulares. Com certeza, são momentos aí durante as férias aí que aglomeram mais pessoas em casa, Então o pessoal da casa tende a consumir mais. A mudança de hábito pode gerar economia. Nas pequenas pausas, desligar o monitor do computador, responsável por 70% do consumo desse equipamento.
Para evitar o desperdício, a dica é utilizar o temporizador para desligamento automático, disponível na grande maioria dos televisores. Tempo médio de banhos e de uso do chuveiro, que é o equipamento que mais consome energia por ter alta potência, além de colocar o seletor na posição verão. Com isso, refrescar nos dias quentes pode reduzir o consumo ao final do mês em até 10%. A geladeira é o segundo na lista, em virtude do abre e fecha ao longo do dia. Uma geladeira em bom estado de uso funciona 12 horas por dia, ou seja, 360 horas por mês. Agora veja como fica o tempo amanhã. A terça-feira em Araxá será de céu com poucas nuvens. A temperatura máxima chega aos 30 graus e a mínima 18 graus. A seguir, a diferença de preços absurda de materiais escolares segundo pesquisa de preços do Procon. Detran realiza mais um mutirão de emplacamento de veículos. E ainda nessa edição, a prisão de uma mulher que liderava crimes na cidade. Voltamos daqui a pouco. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas. Elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Levantamento feito pelo Procon para auxiliar os pais mostra variação de preços de mais de 500% no custo de materiais escolares. A equipe foi em 10 estabelecimentos entre papelarias e supermercados entre os dias 7 e 10 de janeiro. O levantamento busca o valor mais caro entre as empresas líderes de mercado e o mais barato de cada um dos pesquisados. A pesquisa em 2017 apontou diferença de 356% no mesmo produto da mesma marca em locais diferentes. Em 2018, queda de 35%, ou seja, variação maior de 321%. Já este ano foi de 523%. Alguns exemplos são da caneta esferográfica, que inicia com 89 centavos e vai até 1,50. Já a régua de 30 centímetros da mesma fabricante vai de R$ 2,13 a R$ 5,99. Foram pesquisados 35 itens. A melhor forma de economizar é pesquisando preços, negociando valores e formas de pagamento. De acordo com a secretária executiva do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, a análise comprova o que foi alterado de um ano para outro. As escolas geralmente alteram os produtos, então todo ano a gente tem que fazer uma revisão, uma atualização da lista, e nós pegamos sempre os produtos que são comuns a todas as escolas. Gabriel veio até a papelaria com a mãe para escolher quais produtos serão usados por ele no 6º ano do ensino fundamental. Conseguiu comprar tudo? O que você quer? Até agora sim, mas ainda falta algumas coisas. Na lista contempla lápis com ou sem borracha na ponta, cadernos com quantidade específica de folhas e apontador. A aquisição desses produtos é feita no começo do 2º semestre do ano anterior. Muitas pessoas são de última hora, outros já são prevenidos, antecipam suas compras para dezembro, onde as papelarias estão mais vazias, onde tem mais opção de escolha. A pesquisa completa está no nosso portal diariosintonia.com.br. Centenas de veículos foram emplacados pela Delegacia de Trânsito no final de semana. Um dos objetivos foi acabar com as filas onde os motoristas tinham que esperar muito para regularizar a situação. Quem levantou cedo não enfrentou filas. A agilidade do serviço trouxe a Deise para concluir a aquisição do veículo adquirido recentemente. Para ela, a segurança de estar com o registro regulamentado é essencial. Agora a gente está tudo legalizado, né? Fica mais fácil até se acontecer alguma coisa com o carro, aí a gente fica mais seguro.
Cada selo tem um número de série correto que deve ser lançado junto à placa do veículo para que possa ser identificado com autenticidade. Em alguns casos, os proprietários chegaram a esperar até 3 semanas para emplacar os veículos. Está conseguindo evitar filas e que as pessoas aguardem de forma demorada o emplacamento do seu veículo. Vale ressaltar, ao condutor que andar sem placa constitui infração gravíssima, com penalidade de 7 pontos na CNH, multa de R$ 293,47 e a apreensão do veículo. Será encaminhado para o pátio, como previsto no inciso 5º do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro. Em dezembro, foram feitas 2.084 vistorias. Com o processamento dos documentos, alguns veículos precisam de novo emplacamento ou até mesmo a troca da tarjeta. Aqui, neste mutirão, 253 veículos ficaram agendados para fazer o procedimento, que garante a legalidade do veículo e a liberação de toda a documentação. Ana Flávia adquiriu o automóvel no leilão e em 15 dias já sai com o carro pronto para circulação. A gente fica com a documentação em dia e tudo certinho com o carro, então a gente pode ficar despreocupado. Nos casos em que o carro comprado não é 0 quilômetros e precisa de mudança de cidade, é admitido um período de até 5 dias para que a placa seja regularizada junto ao órgão de trânsito. Sempre que eu compro o veículo, eu troco imediatamente. Eu não deixo para depois, não. E um pátio que guardava veículos para o Detran na Avenida José Ananias Aguiar acabou descredenciado por causa de irregularidades. Os detalhes sobre o caso com a repórter Natália Fernandes. A descoberta ocorreu depois dos últimos leilões realizados no ano passado. Sobre o assunto eu falo agora com o delegado de trânsito, o doutor Renato de Alcino. Doutor, como foi que a polícia desvendou o caso deste desmanche que ocorria no pátio? Na verdade, nós realizamos um leilão, é um pátio que não estava mais credenciado, mas ele guardava os veículos para fins de leilão. Quando ocorreu o leilão, um dos arrematantes, que foi o primeiro caso, nos procurou informando que havia visto o veículo com determinadas peças e quando foi retirar o veículo do pátio, depois do leilão, já não tinha mais essas peças. Nós identificamos esse veículo, verificamos quando da apreensão, as condições que ele estava e depois quando da liberação. E confirmamos que havia o sumiço de peça. Posteriormente, outros 7 veículos estavam na mesma condição. Doutor, em 2016, um dos sócios desse local já havia sido descredenciado, né? O pátio já não era mais credenciado pelo Detran. É correto. Em 2016, durante as vistorias que nós fazemos, as inspeções anuais nesses pátios, nós identificamos um depósito que ficava ao lado do pátio que pertencia a um dos sócios que mantinha no passado no ferro velho. E nós encontramos lá vários motores adulterados e inclusive um motor produto de furto da cidade de um carro produto de furto da cidade de Uberlândia. E naquela ocasião, esse sócio foi preso em flagrante por receptação qualificada. E desde aquele instante, eles passaram a não mais receber novos veículos e apenas ficaram com os veículos para realizar os leilões que é de direito previsto no Código de Trânsito. Doutor, a investigação continua junto ao Ministério Público? Sim, as pessoas que atuam, né, em nome do Estado, que prestam serviço como são esses permissionários, eles têm responsabilidade civil, administrativa e penal. A questão penal, a criminal, possível crime de peculato, nós já encaminhamos para o delegado da área responsável aqui em Araxá, e as questões administrativas será tratada pelo Detran e civil por meio de uma ação de improbidade administrativa a ser analisada pelo Ministério Público. Muito obrigada pelas informações. Natália Fernandes para o Jornal Sintonia. Você vai ver em instantes o avanço da violência na zona rural e a polêmica sobre a legalização da maconha. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Uma mulher foi presa acusada de comandar com uma comparsa crimes como furto de veículos e o tráfico de drogas. As informações com a repórter Janaína Silva. A confirmação veio com a quebra do sigilo telefônico. Eu converso com o aspirante Johan Conert. Onde ela foi presa?
lá, ela foi presa no centro da cidade durante operação de batida policial realizada em toda a cidade de Araxá. A polícia visualizou indivíduos com atitude suspeita, tendo feito abordagem. Aspirante, qual crime ela é acusada de cometer? Ela está sendo acusada pelo crime de receptação, sendo que foi encontrada uma moto sem placa e com os locais de identificação danificados, não podendo ser identificado qual é essa moto. Conert, foi confirmado que uma amiga dela estava com ela e também foi presa, né? Quem era essa menina dentro dessa ocorrência? Pois é, essa menina, ela foi encontrada também com certa quantidade de droga, uma porção grande de maconha, que seria redistribuída em porções menores para venda, tendo sido encontrado também dinheiro trocado e uma balança. Muito obrigada pelas informações. Os três, né, tanto o jovem preso na última quarta-feira e as duas meninas, são acusadas de vários crimes. As investigações continuam. E a polícia procura assaltantes que invadiram uma fazenda. Eles amarraram as vítimas que depois foram deixadas em rodovia. A ação dos ladrões não despertou suspeita nos proprietários da fazenda situada na BR-146, no quilômetro 110. Os autores aproveitaram a boa vontade das vítimas em prestar ajuda e anunciaram o assalto. Por volta de 21 horas, chegaram esses dois indivíduos, solicitaram ajuda aí quanto a combustível, segundo eles, o veículo tinha acabado o combustível. No momento que os proprietários da fazenda chamaram eles para mais próximo, eles anunciaram o roubo. Amarraram essas vítimas em um dos cômodos da casa, agrediram e ficaram por volta de 2 horas lá pegando os materiais, né? Após isso, colocaram os materiais em uma Fiat Strada de propriedade de uma das vítimas, colocaram também as vítimas nesse veículo e as abandonaram na BR-262. A violência no campo é um dos grandes assuntos de mobilização. A falta de segurança na cidade chegou à zona rural e tem tirado o sossego de quem sempre viveu longe dos centros urbanos. Só na região centro-oeste, o número de furtos aumentou mais de 30%. O roubo de gado e equipamentos também são crimes que têm se tornado cada vez mais comuns. O risco maior de furto é em propriedades rurais próximas à rodovia, com maior acessibilidade e tráfego de veículos, o que pode coincidir também com a manipulação de criminosos que podem observar a rotina dos proprietários. A intenção é ampliar o efetivo policial e modificar a estrutura de segurança no estado. Atualmente, na região do 37º Batalhão, são realizados diariamente patrulhamentos, mesmo sem a atividade da Delegacia Rural. Medidas públicas serão mobilizadas junto ao novo governo. Enquanto isso, algumas recomendações são importantes para evitar o aumento dos índices de crimes na região. É importante que os moradores de zonas rurais permaneçam aí atentos contra qualquer indivíduo suspeito nas mediações. O carro roubado na fazenda foi localizado, mas os bandidos continuam foragidos. O Supremo Tribunal Federal vai decidir em junho deste ano sobre a descriminalização do uso da maconha. Nossa reportagem foi ouvir a opinião de autoridades de Araxá sobre o assunto. Acompanhe. O assunto deve virar polêmica ainda pelos próximos 5 meses, antes de ser levado ao plenário. Em fevereiro, a ação completará 8 anos de tramitação no Supremo Tribunal Federal. O começo da discussão sobre a liberação da droga para uso pessoal teve início em 2011. E agora será pautada na próxima reunião, que acontece no dia 15 de junho. O processo contém 10 volumes e mais de 2.100 folhas. Com tendência à descriminalização do entorpecente, ainda gera dúvida na maioria das pessoas com relação a como isso funcionaria na prática. De acordo com o titular da Delegacia Especializada ao Combate do Narcotráfico em Araxá, isso implicaria em uma nova conduta policial e judiciária. Se for considerado inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas, que é o artigo que está sendo combatido, isso não vai importar em legalização da droga. Vale dizer, se o STF decidir que aquela pessoa que está portando pequena quantidade de droga para uso, se o STF decidir que isso vai deixar de ser crime,
não quer dizer que o Estado vá regulamentar a produção e a distribuição de drogas, como é feito no caso do tabaco e do álcool e da bebida alcoólica. Atualmente, a maconha representa uma grande parcela nas apreensões e na própria comercialização do tráfico. Maconha é uma das principais drogas ilícitas que a Polícia Militar apreende no dia a dia nos seus trabalhos, desde usuários até mesmo no tráfico de drogas, né? Então nós temos uma demanda, a polícia coíbe e busca cumprir a legislação que atualmente vige. Policiais afirmam que a eficácia do combate se dá justamente com base nas leis. Segundo o Major Fagundes, a medida seria um retrocesso nas ações. Eu concordo que é necessário uma mudança, principalmente do tratamento do usuário. Mas eu não acho que é o caso de fazer essa discriminação, não, porque eu entendo que a gente tem essa percepção que dificilmente uma pessoa que se envereda por esse caminho, normalmente o início do consumo das drogas é com a maconha e ela não acaba passando para outras drogas que provocam uma dependência maior. Para os juízes, o Brasil não está preparado para enfrentar as possíveis consequências em caso de descriminalização da maconha para consumo próprio. De acordo com representantes do Fórum Nacional de Juízes Criminais, o país pode se tornar ainda mais violento. Um magistrado, como operador do direito, e sempre enfrentando o caos social gerado pelas drogas, pelo consumo delas, eu obviamente não posso ser favorável à descriminalização da maconha. Outra argumentação contrária é sobre a redução dos índices que correspondem ao tráfico de drogas, uma utopia diante das autoridades. Os traficantes, sabendo da alteração da lei e da nossa deficiência, eles passaram a aportar pequenas quantidades de drogas para enganar, ludibriar aquela atuação policial. E a gente encerra por aqui outras notícias no JS Meio Dia dessa terça-feira. Fique agora com Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.